Uma nova onda de ataques russos atingiu a Ucrânia durante a madrugada, com o uso combinado de mísseis balísticos e drones. Segundo autoridades ucranianas, pelo menos 21 pessoas morreram. Após a ofensiva, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que mais sistemas de interceptação poderiam ter evitado parte das mortes. A região de Kiev foi a mais afetada, registrando o ataque mais letal do ano. Ao todo, 17 pessoas perderam a vida na capital e em sua área metropolitana. Outras 4 mortes foram confirmadas em diferentes partes do país, uma em Kharkiv e a outra na região de Donetsk. Há meses, a Ucrânia vem solicitando aos seus aliados o envio de mais baterias e interceptadores Patriot, fabricados pelos Estados Unidos, para reforçar sua defesa contra os ataques balísticos russos. Dessa vez, as autoridades não informaram a interceptação de nenhum dos mísseis balísticos utilizados na ofensiva. Zelensky voltou a afirmar que a demora entre a entrega desses sistemas de defesa tem provocado consequências graves para a população civil, aumentando o número de vítimas e os danos causados pelos bombardeios. Posteriormente, o presidente declarou que o fornecimento de interceptadores pelos países parceiros sofreu uma redução significativa ao longo deste ano. Em comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os ataques tiveram como alvo centros logísticos e instalações de abastecimentos localizados em Kiev e nos arredores. De acordo com Moscou, esses locais eram utilizados para armazenar armamentos, distribuir equipamentos militares e apoiar a produção e o envio de drones. As autoridades russas também afirmaram ter atingido 3 navios cargueiros próximos ao porto de Odessa, no Mar Negro, alegando que as embarcações transportavam armas e equipamentos militares destinados às forças ucranianas. Enquanto isso, equipes de resgate continuam trabalhando nas áreas atingidas. O prefeito de Kiev alertou para a possibilidade de haver pessoas presas sob os escombros, já que os edifícios residenciais, armazéns e uma estação ferroviária sofreram danos durante os bombardeios. Os serviços de emergência da Ucrânia confirmaram uma morte dentro da cidade de Kiev e pelo menos 16 feridos. Na região metropolitana, outras 16 pessoas perderam a vida e 29 ficaram feridas. A cidade de Kharkiv, autoridades locais informaram a morte de uma pessoa e vários feridos, incluindo uma vítima em estado crítico. Já na região de Donetsk, o saldo foi de 3 mortos e 27 feridos. Mesmo no dia seguinte aos ataques, bombeiros ainda combatiam incêndios em 5 áreas na região de Kiev. Segundo informações oficiais, o fogo atingia uma área estimada em cerca de 230 mil metros quadrados. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia utilizou 24 mísseis balísticos e 4 mísseis antinavio na ofensiva contra a capital. Além disso, foram lançados 115 drones durante a operação, dos quais 98 teriam sido interceptados pelos sistemas de defesa ucranianos. Dados divulgados pela própria Força Aérea e analisados pela BBC apontam uma redução na eficiência de defesa contra mísseis em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre julho e o início de agosto de 2026, a Ucrânia conseguiu interceptar 156 dos 351 mísseis lançados pela Rússia, enquanto no mesmo intervalo de 2025 havia destruído 128 de um total de 192. Esses números indicam que a taxa de interceptação caiu de aproximadamente 66,7% para 44,4%, ao mesmo tempo em que o número de lançamentos russos aumentou cerca de 83% em relação ao ano anterior. No caso dos drones, a redução na eficiência foi bem menor. A taxa de interceptação passou de 88,4% em 2025 para 85,8% em 2026, mantendo o desempenho relativamente elevado. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou seus ataques contra Kiev. Em resposta, a Ucrânia ampliou sua operação com drones contra alvos localizados em território russo, incluindo instalações de infraestrutura e centros logísticos. Na região russa de Tula, um drone caiu durante a noite em um depósito da empresa de comércios eletrônicos Wildberries, provocando um incêndio. Segundo o governador Dmitry Milyaev, uma pessoa ficou ferida.
Não houve vítimas fatais e o local foi evacuado por precaução enquanto equipes de emergência controlavam as chamas. Os ataques ucranianos contra armazéns russos têm se tornado frequentes. No dia anterior, autoridades russas também relataram a morte de 7 pessoas e 58 feridos depois que um drone atingiu uma praia movimentada na região de Krasnodar, no sul do país. Ao mesmo tempo, autoridades ucranianas denunciaram a circulação de um vídeo que mostraria um homem sendo perseguido por um drone na região de Kherson. Kiev classificou a ação como uma perseguição deliberada contra civis, enquanto Moscou continua negando que suas forças realizem ataques intencionais contra a população. Os dois lados rejeitam as acusações de atacar civis de forma deliberada. No cenário internacional, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia recebeu 1,4 bilhão de euros provenientes de ativos russos congelados. Segundo ela, esses recursos serão destinados ao apoio à Ucrânia na continuidade da guerra. Vocês acham que essa guerra da Ucrânia contra a Rússia já está próxima do fim? Ou acham que isso ainda vai se estender por mais tempo, contando que desde 2022, de fevereiro de 2022, isso está acontecendo? E quem vocês acham que está falando a verdade? Já que ambas as partes ficam negando o que aconteceu. Deixe suas opiniões aí no comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.